E estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E hoje o programa está incrível com convidados mais que especiais. Vem com a gente! E eu estou aqui com o meu lindo convidado, ator, roteirista, autor de histórias em quadrinhos e missionário, Felipe Folgose. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está em casa. Agradeço o convite. Vamos falar de bastante coisa, né? Mas principalmente da graça de Deus, né? Nas nossas vidas. Que legal, um prazer recebê-lo. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. E vamos começar aqui. Eu queria que você falasse sobre a sua relação, né, com a igreja na sua infância, né? Então, eu nasci numa família católica, né? Eu brinco que era católica, apostólica, espírita, esotérica, romana. E daí aos 15 anos eu me converti. Então não foi bem na minha infância, né? Já foi na minha adolescência. Foi num momento assim muito, vamos dizer, conturbado da minha vida familiar, porque né, meus pais haviam se separado há alguns anos já. A minha mãe tinha desenvolvido uma doença do coração, calcificação da válvula mitral, tinha um diagnóstico muito severo, assim, de que se ela não operasse, de óbito realmente. Meus pais estavam, né, a relação não estava nada boa, meu pai tinha parado de ajudar em casa, então foi realmente um momento difícil, assim, mas exatamente nesse momento que chegou a boa nova do Evangelho, né? Então, por mais que as circunstâncias estivessem bem complicadas, vamos dizer, a sustentação que a gente teve, né? É impressionante, assim, era talvez o momento mais difícil, inclusive até de dificuldade material, assim, né? De faltar dinheiro, né? Faltar meses de teve ajuda de cesta básica da igreja e tudo isso, mas a experiência, né, do primeiro amor era tão grande assim, né, a alegria de entender, né, realmente que Deus é real, né, e sentir a presença. Então era bem aquela coisa, né, andar não pelo que eu vejo nem pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio, né. Então foi uma época muito marcante assim para mim. Muito intensa, né? Eu li no primeiro ano 2 vezes a Bíblia, era muito, realmente foi um impacto assim, né? Isso foi junto com, né, também com vamos dizer, o começo da minha carreira de ator, foi mais ou menos simultâneo com a época que eu estava fazendo escola de teatro, fazendo vários comerciais e aí, né, você falou de missão, né, de missionário. Eu lembro que na igreja que eu frequentava na época, tinha ido um pessoal da Jocum na época, eu tinha ficado muito animado, né, com a possibilidade de ser um missionário, né, porque aquela coisa, o jovem, adolescente, já com aquela vontade de fazer alguma coisa e com aquelas histórias, né, de ser missionário na África eu fiquei com aquilo no coração. E ao mesmo tempo tinha a parte artística que eu sempre gostei, né? Meu primeiro trabalho com carteira assinada foi numa locadora de vídeo para poder assistir filme, que era o que eu mais gostava, assim. Então eu tava ali meio dividido, né? Entre será que minha vida, né? Eu vou para essa parte artística? Será que eu né, fico na questão da missão? E eu lembro que eu tive uma conversa com o meu pastor na época, exatamente expondo isso, né? Essa dúvida. E ele falou, olha, o importante que você já está fazendo que é vir buscar a direção de Deus, né, em vez de decidir pela tua cabeça, e vamos orar, e Deus vai conduzir. E pouco tempo depois, assim, acho que 2, 3 meses, surgiu um teste para uma minissérie que foi meu primeiro trabalho na TV, né, como eu falei antes, eu só tinha feito teatro amador e comercial, fiz muito comercial. E foi uma minissérie chamada Sex Appeal, que foi minha estreia na televisão, né? E a gente gravou em 92, foi ao ar em 93. E desde então já são, né, 30 anos aí que basicamente eu entendi que Deus foi me usar como missionário no meio artístico, né? Então, numa época ainda que, né, diferente de hoje em dia, que graças a Deus
né, primeiro que o ser evangélico no Brasil já desmistificou muito, né? Claro, ainda sempre vai ter uma resistência, né? Porque a gente vai contra o mundo, né? Mas é muito mais comum, né? Na minha escola, por exemplo, no colegial, que nem fala mais colegial hoje em dia, eu era o único evangélico, né? Eu era o único crente, né? Então todo mundo né, era meio estranho, assim. Meus amigos, porque foi na época da conversão pessoal, mas eles não entendiam muito bem, né? O que aconteceu, né, com o Felipe e tal. E então, mesmo no meio artístico, né, eu, claro, fazendo amizade com as pessoas, sempre, né, me relacionei bem e tal, mas tinha esse fator de ser separado, né, de ser diferente, e eu entendi que o propósito era esse, né, de exatamente, e eu nunca, né, mesmo, né, nesses anos que eu fiquei na Globo, né, principalmente durante os anos 90, eu nunca me eximi de falar, né? Eu sempre falei publicamente, na mídia, né? Em programas da Globo, né? Em matéria de jornal, na Caras. Eu sempre... Então, basicamente, eu sempre gostei de escrever, mas mais assim, de uma forma, né? Com metodologia. E desde final dos anos 90, né, 99, e no ano de 2000 eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça de teatro. Isso me motivou a morar 2 anos nos Estados Unidos, uma temporada lá estudando roteiro, né? E desde então eu escrevo roteiros de cinema, né? Que a partir de 2015 eu comecei a transformar em livros, né? Então eu trouxe aqui um para o pessoal ver. Esse é o primeiro que eu lancei, chamado Aurora, onde eu falo de escatologia. Na verdade é isso, são valores cristãos, mas para o público secular. Então, assim, é uma ficção científica onde eu abordo muita questão do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Dessa questão de nova ordem mundial, de cibernética, tecnocracia, né? Quem são os dominadores do mundo. E, enfim, esse é o primeiro, já tenho 6 lançados, né? Tem uma trilogia que é do Aurora, Aurora Caos, que é o segundo, e o terceiro chama Ômega, que eu lancei ano passado. Então, demorei 7 anos para fechar essa trilogia. E eu exponho muito quem tem curiosidade, né, dessa questão de escatologia, de como que a tecnologia está presente, como que né, em vários momentos a Bíblia já, para quem tem entendimento, desde Daniel até mesmo, né, o livro de Apocalipse, já falava de uma questão de que o avanço tecnológico estaria presente nos últimos dias. Então tudo isso eu exponho com muita clareza aqui, né? Então eu acho que é uma forma até de provocar o próprio cristão a conhecer um pouco mais de escatologia, assim. Sim, mas como que nasceu no seu coração, assim, para começar também, né, fazer os quadrinhos? Foi alguma coisa assim que Deus já tinha ministrado, ou porque você já gostava disso? Eu sempre gostei. Eu cresci lendo, né? Meu pai era leitor, e antes de eu ser alfabetizado, ele já me dava quadrinho. Óbvio que na época os infantis, né? Mônica, sim. Tio Patinhas, enfim, Recruta Zero, né? E aí, conforme eu fui crescendo, fui descobrindo que existia o adulto também, né? Então, é uma mídia, né? Como você tem cinema, né? Você tem seriado de TV. Inclusive, né? Já tem anos que adaptam um material de quadrinho para cinema e para televisão, né? Então, né? Agora todos os filmes da Marvel, né? Muitos de super-herói, mas não só de super-herói. Tem Walking Dead, enfim, né? Sempre houve esse diálogo entre os quadrinhos e o audiovisual, vamos dizer assim, porque é uma história contada através de imagem também, e o cinema também, né? TV também, é imagem, som, só que aqui o som você cria na tua cabeça, tem as indicações, né? Você tem os onomatopeias, você tem as palavras, mas você lê, parece que você está vendo um filme, né? Inclusive um deles que eu escrevi que chama Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80 inspiracionais de arte marcial, tipo rock, né? Quer dizer, tem boxe, mas Karate Kid, Grande Dragão Branco. Eu criei uma forma de uma trilha sonora. Então tem um playlist no Spotify, conforme o pessoal vai lendo, tem uns iconezinhos que mostram que música para a pessoa ouvir naquela hora, para criar o ambiente, a ambientação, mais ou menos como funciona no cinema, né? Que legal. Dá o clima da cena. Tá certo, muito bem. E como que as pessoas adquirem também, né? Como que você faz essa distribuição? Então, no começo, né, lá em 2015, eu comecei primeiro colocando nas bancas no Brasil inteiro, e também em várias livrarias, né? Então, FINAC, Livraria Cultura, Saraiva.
Aconteceu que ao longo desses anos aí, o público começou a deixar de comprar muito no ponto físico e começou a comprar online, né? Então, nem sem falar depois desses últimos 2 anos de pandemia, né? Mas isso é um processo que já vinha acontecendo. Então, para mim, deixou de compensar, já que eu tenho a minha própria editora, né? Começou a não compensar colocar em ponto físico. Até a FINAC nem tem mais no Brasil, né? E muitas ficaram inadimplentes. Então, era muito ruim eu deixar meu material ali em consignação durante alguns meses e às vezes nem receber. Então, hoje, eu vendo através das minhas redes sociais. Eu tenho, né, o meu Instagram, tenho uma página no Facebook que chama Aurora HQ, de História em Quadrinho, a sigla, né, de HQ, História em Quadrinho, então tudo junto. Tem meu e-mail, que é ffolgose1@gmail.com, para quem não usa a rede social. Então, assim, tem meu canal no YouTube, tem várias formas, e eu acho que é até mais legal, porque geralmente eu sempre faço uma dedicatória, né, você autografa, então você tem um contato mais pessoal, assim, mas mando qualquer estado do Brasil, eu já mandei o Japão várias vezes, já mandei a Europa inteira, Estados Unidos, enfim, chega em qualquer numa boa. lugar. Tá certo. Você mencionou agora também, né, o canal do YouTube. Eu queria também saber como que surgiu também, né, essa ideia de começar, né, a ser o youtuber ali também e falar de Jesus, né, de temas até polêmicos ali também, né, para alcançar mais vidas. É engraçado, né? Deus faz as coisas de um jeito que só na frente que a gente entende o processo, né? Eu comecei em 2006 só postando vídeo de viagem, inclusive mais para compartilhar com os meus amigos, assim, né? Eu gosto muito de viajar, já viajei para mais de 40 países, assim. Então era uma ferramenta fácil de eu postar e das pessoas assistirem, né? Então eu, durante anos, apesar de fazer TV e tudo, tinha, sei lá, 500 mais ou menos inscritos, porque eu nem divulgava isso. Então era basicamente para eu, né, em vez de ficar mandando... Hoje está mais fácil também com o WhatsApp e tudo, né? Mas na época, então era uma ótima forma de compartilhar, né? Mas, como eu falei, eu sempre gostei de escatologia, especialmente, sempre gostei, eu sempre li muito a esse respeito, né? E até mesmo material secular, mas que eu, com um olhar, né, treinado, eu entendia que, né, aquilo eu conseguia aplicar, né, a visão bíblica para muito livro, inclusive que nem é publicado aqui no Brasil, né? Muito livro em inglês. E eu tinha o hábito, né, como a maioria dos cristãos, né, de às vezes depois do culto a gente comer uma pizza com o pessoal e tal, e eu muitas vezes acabava falando desses assuntos, que o pessoal, para muita gente, por isso que eu falei, mesmo na igreja, boiava, o pessoal nunca tinha ouvido falar, né? E em 2018 uma amiga minha da igreja chegou, né, depois de um desses jantares, assim, desses papos, falou, você precisa falar isso, né? Eu falei, não, eu tô falando aqui. Ela falou, não, você precisa falar publicamente. Eu falei, como que eu vou falar se até dentro da igreja tem gente que às vezes fica assustada, acha estranho. O povo vai achar que eu sou louco, eu tenho uma carreira, né? Eu sou ator, né? Nem acreditam, na verdade. Exato. Que é possível. Mas ela falou, não, você precisa falar. E aí aquela coisa, né? Ficou. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Você precisa. Daí eu fiz um primeiro vídeo lá, acho que abril de 2018, ainda não tão, né, não tão, vamos dizer, abrindo o verbo, vamos dizer, mas já falando alguma coisinha, e um teste, e já começou a ter um resultado muito grande, assim, né? Então, assim, para mim foi uma surpresa, né, uma alegria. Quando foi ontem, eu estava em São José dos Campos. Não, desculpa, anteontem, eu estava tendo uma reunião e uma né, a pessoa que eu estava conversando, ela falou para mim, olha, a minha assistente lá em casa, ela é fã do seu canal. Ela não falou ela é fã de novela, não, ela falou ela é fã do seu canal, porque ela acompanha... Eu divido os vídeos que eu faço, né? Tem alguns vídeos que são uma compilação de notícias que eu pego daquilo que a mídia tradicional aqui no Brasil não fala, né? Que você não vai ouvir no Jornal Nacional, né? Na Folha, no Estado. Sim. Mas que são, né? Se você está prestando atenção, então eu pego desde jornais ingleses, americanos, alemães e japoneses, árabes, enfim, esse compilado e muita matéria não, na verdade, de estudo científico mesmo, também sites de ciência.
sempre com esse olhar escatológico, né? Sim. Então esse é geralmente eu faço a cada 2 semanas esses vídeos. Tem os que eu pego os livros que eu falei para você, que eu acho que assim, eu tenho essa facilidade de falar inglês, né? Então tem muito material que aqui no Brasil nem é editado. Então é realmente uma coisa de compartilhar informação, assim, né? Uma coisa que Deus colocou no meu coração, olha, a minha igreja, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Então eu falei, vou dividir conhecimento com as pessoas que muitas vezes elas não teriam acesso, né? Até mesmo contrapondo narrativas que a gente aprende na universidade, né? Eu, por exemplo, fiz cinema na FAAP e era puro doutrinamento de esquerda, né? Então, muitas vezes a história é contada pra gente, mesmo em universidade federal, sempre por um viés, por um ângulo, né? E que não condiz com pelo menos você tem que ter um contraponto histórico, né? Então, isso que eu tento fazer. E daí, geralmente, às quintas-feiras, eu faço um vídeo mais despojado, inspiracional, né? Alguma coisa mais de... Mais light, né? Mas sempre... Aí sim, sempre falando de alguma coisa bíblica, né? Um confessional, assim, para também, né, ficar mais... Dar uma amenizada aí. Dar uma amenizada, né? Mas eu tenho, assim, o que Deus tem feito de pessoas que eu encontro, assim, na rua, que me falam, olha, eu assisto, eu mesmo fico surpreso, porque é aquela coisa, eu faço na minha casa, é simples, eu não tenho produção nenhuma, mas volta e meia o que eu encontro de gente que fala que sabe que impactou de alguma forma. Então, para mim, é isso. A gente faz e Deus que se encarrega, né? Do que aonde vai chegar, em quem vai chegar. Mas já, né, tem muito feedback positivo, muita resposta de gente, né, que fala, olha, outro dia, acho que uma menina me escreveu, falou, meu namorado se converteu assistindo, sabe? Legal. Então, para mim não tem preço isso, né? Não tem preço. Se uma, né, já valeu o mundo, né? Uma vida vale mais que o mundo. Então, se uma pessoa se converteu assistindo, já vale. E esse é o que eu sinto que nessa temporada Deus quer me usar. Então eu estou dizendo sim e amém e que Ele, né, me conduza aí nessa nova etapa. E você fala, né, bastante assim, né, que você é missionário onde Deus te colocar, né? Então Deus também está abrindo portas, caminhos assim que talvez você nem imaginava. Você pensou, por exemplo, ir pelo caminho da política? Nunca. Eu sempre fiz questão de me posicionar publicamente como me posicionava como cristão. Então, assim, todas as manifestações para o impeachment da Dilma aqui na Paulista sempre fui, né? Então, se o pessoal pegar lá no meu Instagram e voltar atrás, cheio de, né? Não é de agora essa questão de me posicionar como pessoa pública, né, como cidadão. Agora, ser político, nunca. Agora tem umas coisas engraçadas, né? Volta e meia eu recebi uma palavra, né? Às vezes teve uma amiga da igreja que sonhou, me mandou, falou, sonhei que você estava candidato, me falou o número, você tinha... Deu Deus, né? Aí uma outra pessoa, não... Sabe aquelas coisas saindo uma... Eu gosto muito de igreja do Reteté também. Não, Deus vai ter um... Aí aquela coisa, eu ia aguardando no coração, né? Profecia é aquela coisa, né? Eu ia aguardando, Deus, mas é uma coisa que eu nunca busquei, mas que eu tive um entendimento. Será que, né, esses 30 anos, de repente, tudo isso era um tempo de ensinamento, de formação para eu exercer, vamos dizer, devolver isso, né? E poder ser usado por Deus de uma forma com mais propriedade, né? E um dos argumentos que eu falei com poucas pessoas enquanto estava nesse processo, né, de oração e de maturação e tal, claro, né, pedi direção aos meus pastores, mas um amigo meu de muitos anos, eu conversei com ele, né, e ele... Engraçado que todas as vezes que eu falava para as pessoas sempre recebiam bem. Nunca teve ninguém que falava assim, nossa, mas não, né? Todo mundo que eu falava, cara, eu recebi esse convite do Eduardo Bolsonaro. Todo mundo, nossa, que demais, amém, que bênção, sabe? E eu já ficava, mas por que todo mundo, né? Geralmente as fica pessoas empolgado, falam, né? Não, todo mundo vai misturar religião com política. Não, nossa, isso nunca, as pessoas falam muito. Nunca tive essa...
E esse amigo específico falou assim, olha, você já procura, né, fazer essa influência através do teu trabalho, das tuas, né, dos teus quadrinhos. Você já procura transformar, você já procura ser esse agente de mudança, né? Através, claro, de, né, inspirado pelo Espírito Santo, assim. E ele falou, a diferença é que agora, na política, você vai estar onde realmente você vai ter ingerência para fazer. Porque é num lugar onde as leis são, né, são vetadas ou são sancionadas, né? Então, ali você vai poder realmente, né, barrar uma lei pró-aborto, você vai poder propor uma lei, né, para produção cultural, né, sadia, entendeu? Então, foi uma coisa que ele falou aqui, eu guardei, falei, né, realmente, né, e pensando bem, não é um convite que todo mundo recebe, né? Você pega um país de mais de 200 milhões, eu falei, Deus, então não é essas portas se abrindo assim? Será que o Senhor tem propósito? Então eu tô dizendo amém, né? Isso que eu falo. Eu tô a cada dia o que vai ser, exatamente qual é o propósito, eu ainda não sei, mas eu tô falando amém, né? E eu acho que quando a gente entende a importância de dizer sim para Deus, né? Como foi, né? O pequeno sim lá da minha amiga em 2018 que falou, faz o canal, fala o canal. Então, por mais que eu tivesse uma resistência na época, eu acabei fazendo, sei lá, né? Anos depois, sabe? É a coisa que eu, sabe, ao longo do tempo, né? Que a gente não vê, mas que, quer dizer, né? Você não vê à frente, mas Deus sabe todo, né? Ele vê ali de cima todo, né? O esquema. Então, se a gente vai dizendo amém, né? Para Deus vai levando, ele vai conduzindo, né? Que legal. E teve uma fase também, né? Nem sempre foi assim, não, né? Não. Missionário ali falando de Jesus. Sim. Teve uma época, né? Uma fase da sua vida que você também se afastou dos caminhos do Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho também como que foi também assim essa experiência, né? De estar longe do Senhor. Eu falo, não é à toa que, né? Jesus incluiu ali a parábola do filho pródigo, né? Porque acho que ele já sabia que ao longo da história muita gente ia ter esse questionamento da fé, né? E a gente lê na Bíblia, né? Elias pedir para morrer, né? Tem vários personagens bíblicos, heróis da fé aí que claudicaram, né? Que tiveram seus momentos de dúvida, né? Jonas, enfim, a gente pode... E é isso, né? Eu tive esse momento, né, de rebeldia mesmo, né? Eu me converti com 15, né? Isso basicamente foi mais ou menos aos 30 anos, assim, que né, a gente acha que às vezes Deus tem que obedecer a gente, né? Deus tem que fazer do jeito que a gente quer, né? Quando a gente fica bravo. Ou até porque, de repente, ele já fez de uma forma na tua vida que ele tem que fazer da mesma forma, né? Enfim, né? Ninguém controla Deus, né? Mas a gente, às vezes, na nossa humanidade, tenta, né? Até você realmente entender a real submissão, né? Então, foi isso, né? Eu acabei ficando de mal, fiz birra, né? E bem filho pródigo, né? Fui viver ali dissolutamente, né? Eu falo, graças a Deus, nunca usei droga, né? Nunca bebi, mas padrão moral, assim, bem aquém, né? Do que a Bíblia diz. Principalmente questão de relacionamento, né, com namoradas e tal. E é isso, né? Deus é misericordioso, né? Porque Ele me preservou de muita coisa que eu poderia, né, poderia ter acontecido, e me buscou, porque eu vou dizer que não era eu que, né? Eu estava, inclusive, eu já contei, né, em outros podcasts, já dei testemunho sobre isso. Eu estava, inclusive, porque assim, por mais que a minha rebeldia, né, não queria ir na igreja, a minha sede espiritual continuava, né? Então eu acabei indo voltar a estudar coisas, né? Porque eu falei que na minha infância, né, até a minha conversão, por influência dos meus pais na época, eu já tinha tido algum contato com essa questão esotérica, né? Alguma questão de ocultismo. Então, nesse momento, eu até voltei a estudar com um pouco mais de profundidade, coisas que hoje eu, inclusive, aproveito, porque li mais, conheci com um pouquinho mais de profundidade. Mas eu estava numa reunião de alquimia, né? No ritual de lua cheia, quando
quando eu falo que, né, que o Espírito Santo quebrou meu coração ali naquela hora, assim, que eu, né, comecei a chorar muito e voltando para casa, né, à noite, dirigindo sozinho no carro ali, caiu a ficha depois de 10 anos, basicamente, de coração duro, assim, de falando, o que eu tô fazendo, né? Eu preciso... Eu conheço Deus, né? Eu tô querendo buscar em lugares que, né? Eu sei quem Deus é e eu só preciso ter humildade, né? Me submeter de novo, me arrepender, né? Falar, Deus, é verdade, né? E então, é a graça de Deus, né? Deus, ele não desperdiça nada, né? Isso não é um chavão à toa, né? É verdade, né? Então... E é isso, né? É aquela coisa de remir o tempo, né? A Bíblia fala, né? Você planta errado, você colhe errado, né? Sim, Tudo sim. bem. Mas eu acredito também que Deus é misericordioso, que Ele pode, né, remir o tempo e encurtar, vamos dizer, a consequência das nossas burradas, assim, pela graça e misericórdia dEle, né? Então, é isso, assim. Eu acho que também me deu um olhar muito mais amoroso, assim, cristão no sentido estrito da palavra, né? Porque nessa época vamos dizer, o filho pródigo, eu mesmo julgava, às vezes, quando, né, eu via falar, né, aquele lá se desviou, né? E vinha aquele julgamento, então o cara nunca se converteu, né? Isso, imagina, como se desviou. Isso ela estava convencido dentro da igreja, não era cristão, né? E daí eu passei por esse processo, né? Então eu entendo que nesse momento é que realmente que as pessoas precisam ser acolhidas, entendeu? Que você tem que, né, em vez de julgar, né? Lembra um pouco o Jó, né? Sim. Em vez de você ter os 3 amigos ali só julgando, é um momento de você estender, orar, né? Orar e, né, interceder pelas pessoas, mas mostrar praticamente o amor, né? Sim, e aí Deus foi moldando isso dentro de você também, né? Foi uma fase que você também aprendeu muito, amadureceu muito também espiritualmente, né? Que às vezes a gente fica longe de Deus e pensa que não vai ter nada também de valor pra gente tirar daquilo que a gente passou, né? E nessa fase também foi onde você participou do reality também, A Fazenda. Foi na época que você estava afastado de Jesus, né? Sim. E como que foi essa experiência? Então, hoje eu entendo que também estava um pouquinho já num processo de retorno, assim, sabe? Pode parecer engraçado, né? Poxa, não, né? Deus não tem limite para Deus, né? Você pode ter um encontro espiritual em qualquer lugar, no ônibus, no escritório, em qualquer lugar. E ali, né, por ser uma realidade completamente artificial, né? Você está com pessoas que não são da tua família, não são nem seus amigos, né? Às vezes você pode ter tido um colega profissional, mas assim, são pessoas que você passa a conhecer então tinha muito tempo, claro que é diferente dos pequenos segundos que o pessoal vê na TV, né? Você tá lá 24 horas por dia, então tinha muito, né? Eu fiquei 3 meses, eu fui vice colocado, né? Então fui até o final. Então tinha muito tempo, às vezes, que eu tinha para refletir, né? Então, uma das coisas que eu gostava era sempre o pôr do sol, assim, né? Sempre tentar. E Deus, de certa forma, já estava trabalhando um pouco comigo ali, né? Mesmo ali dentro, assim, né? Deus já estava começando a mexer com o seu coração. Mexer comigo, Sim, e teve uma prova, né? Que valia um carro. Eu queria que você contasse sobre isso, como se Deus tivesse mostrado ali para você, né? Olha, eu acredito né, como eu falei, eu acredito em manifestação, né? Eu oro em línguas, eu, né, acredito em cura, eu acredito em milagre, né? Eu acredito que, novamente, Deus não é né, que era só na época da igreja primitiva, não, né? Sim. Mas, assim, as minhas histórias, vamos dizer, sobrenaturais são poucas, né? Tem gente que tem muita história, assim, para mim é muito pontual, assim, e essa foi realmente, você fala, olha, eu não sei porquê, né, mas por que Deus escolheu, talvez, como você falou, foi uma forma também de me trazer um pouco pro mundo espiritual, assim, sabe, de falar, olha, o mundo espiritual existe, por mais que eu tivesse. E foi isso, tem na internet a prova, o pessoal podia assistir, eles não vão ver a chave brilhando como eu vi.
Mas, foi exclusiva isso. Mas foi isso, foi uma prova, né? Você disputava um carro. Então, primeiro tinha 2 equipes, que era tipo aquelas coisas de gincana, né? Você tinha que fazer, para a equipe que fizesse a gincana mais rápida lá, ganhava, ia poder concorrer a disputar o carro, né? Enfim, então primeiro a gente ganhou a prova. Aí da prova tinha uma caixinha onde você enfiava a mão e você tirava um número, que era a ordem das pessoas para escolher as chaves, né? Então acho que se eu não me engano eram 10 chaves, eram 2 fileiras de chaves, né? 5 em cima e 5 embaixo. Então a primeira coisa é isso, eu tirei o número, eu já tirei o primeiro número, né? Já fui o primeiro a escolher. E é isso, quando eu olhei as chaves, assim, literalmente eu vi brilhar, assim, sabe? A chave leu. Se eu não me engano, era a última chave das fileiras de baixo, assim. E engraçado que depois, quando acabou, né? O pessoal da equipe, que você não fala, né? Os câmeras, que eles ficam todos com máscara, assim, você não pode falar com eles. O cara conversando, isso foi no dia quando encerrou o programa, né? A gente conversando, ele falou, cara, naquela prova a gente tava falando no rádio, falou, ele tá indo, ele vai pegar a chave, ele vai... tipo, porque não tinha ninguém, assim, eu fui direto, né? E ninguém meio que, ele falou que os caras, ninguém entendeu nada, porque eu fui primeiro e fui lá e peguei a chave. Então eu sabe, eu fui direto, né? E daí cheguei lá e eu dei uma primeira, né? Tentei lá na ignição, ele não foi muito, mas daí eu virei e o carro ligou. Então, e eu lembro que no dia mesmo eu saí e eu acho que eu não lembro se eu falei para alguém, não lembro se foi pro Vavá, eu falei, cara, eu vi. Mas eu ainda tava meio, né? Eu não sei nem se isso foi pro ar, assim, mas... Então, como eu falei para você, né? Eu tava num processo ali de estar meio que, sabe, longe da minha vida normal, né? Longe da minha família, longe da minha realidade normal, confinado ali 3 meses. E Deus usa tudo, né? Então, né, podia usar até uma prova de um programa de TV para me trazer um pouco pro mundo espiritual, assim, sabe? Para, né, para essa realidade sair um pouco da dureza, da racional, que eu falava, inclusive, que eu tinha virado ateu, né? Para os meus amigos de igreja, eu ficava escandalizado, assim, né? Como? Eu falava, não, cara, virei ateu, isso tudo é bobagem. Todos esses argumentos que a gente ouve, né? Eu tava... É isso, tava no fundo, né? Óbvio, não falava, né? Mas no fundo eu tava magoado com Deus, entendeu? Porque era igual uma criança... que o pai não deu o brinquedo na hora que ele queria e fica emburrado, né? Fica de mal, assim. Sim. Então, depois dessa experiência da chave, isso também aproximou você de Jesus, assim? Porque você viveu uma experiência ali diferente, né? Tudo... Não é nada... Como a gente fala aqui agora, parece que, né, já tudo elaborado, né? Não, ou seja, não, eu não ainda... Tava tudo no processo, assim. Mas já me tirou daquele estado de... Aquele estado de morte, assim, eu falo, sabe? Não existe nada, não existe Deus, não existe, sabe? De virar ateu mesmo, de fato, não acredito. Então, já foi uma coisa que já me mexeu, assim, balançou. Caramba, né? Porque eu vi uma coisa sobrenatural, né? Então... Sem dúvidas. E falando de chamado, né? Eu queria saber se em algum momento você recusou algum convite, né? Você como ator, para alguma obra, exatamente por não refletir, assim, algo... de bom para as pessoas, sabe? Não refletir Jesus. Sim, vários. Tanto no meu tempo vamos dizer, pré-rebeldia, né? Inclusive, mesmo já fazendo novela, muita publicidade, que às vezes por exemplo, nunca fiz nada com bebida, né? Nunca. Durante o tempo, né, da rebeldia, eu tive... Na verdade, teve um trabalho só que eu fiz que eu falei, não precisaria ter feito, assim, né? Mas, e depois, então, né, hoje em dia mais ainda, né? Porque eu também, graças a Deus, acabei criando uma certa independência profissional, né? Que hoje eu também posso recusar com mais tranquilidade, assim. Mas...
Esse ano mesmo me convidaram, por exemplo, para fazer uma peça conhecida, com potencial comercial grande, mas que eu hoje, não precisa nem ser uma coisa escancarada assim, mas para mim a tal da moral da história, né? Se eu falo qual que é a mensagem no final que está passando, se não, sabe, se vai reforçar toda essa questão que a gente está vivendo essa guerra cultural, sabe, esses valores que são valores no final das contas negativos, assim. Então, por mais que o teu papel não é legal, mas no conjunto da obra, quando eu terminei de ler, eu falei assim, sabe, é aquilo, né, que também o Espírito testificando no coração, mas mesmo usando o código, a mente que Deus nos deu, né, eu falo assim, não, isso não acrescenta, assim, né? Para que eu vou gastar, né, investir meu tempo, não perder mas eu vou investir, né? Porque, claro, todo o trabalho principalmente na questão artística, né, todo trabalho é válido, mas assim, na questão artística sempre tem um conteúdo que você está expondo, né? Às vezes, por exemplo, se eu fosse um mecânico, eu ia ajudar as pessoas, né, a se locomoverem, né? Mas eu não vou conseguir aplicar nenhuma mensagem ali né? Quando eu tô... Agora, no trabalho artístico, quando você está lidando com arte, com signo, com símbolo, né, formando cultura, geralmente o teu interlocutor ele vai sofrer a ação daquilo de alguma forma, você vai criar algum impacto, né? Então, hoje eu vejo isso com muito cuidado, assim, né? Com muito cuidado. Sim. E também, você acha que já sofreu muito preconceito, assim, da igreja, por você também estar ali, né, envolvido com a televisão, né, fazendo os seus trabalhos? É engraçado que a gente acha que o preconceito só vem do mundo, né? Não, às vezes não. Na igreja tem semente. Mas muitas vezes fruto também de um... eu acho que quando eu falo ignorância no sentido de falta de conhecimento, ele muitas vezes é o gerador de preconceito, né? Porque é quando você não entende o universo do outro, né? E não consegue... Você tem aí uma ideia pré-concebida que muitas vezes não condiz com a realidade, né? Porque o pessoal também cria muita ideia sobre a TV, sobre, né, muita história. E também, enfim, muita gente que às vezes até ganha dinheiro de uma forma meio sensacionalista, assim, sabe? Contando umas histórias que eu, né, com 30 anos de carreira, tem coisas que eu nunca vi, assim, mas que, né, o pessoal fala de... Então, E eu queria saber também como que era o Felipe, né, antes de Jesus e o Felipe hoje. Bom, antes era um jovenzinho, né, era um adolescente, mas que eu de certa forma buscava Deus, assim, né? Tinha uma sede, assim, né? Não conhecia ainda, mas tinha uma sede, assim. E tinha, de certa forma, um temor meio religioso, né? Mas tinha. Eu lembro que na minha adolescência, eu cresci nos anos 80, né? Então, na época do boom do heavy metal, né? E eu lembro que, né, eu gostava de heavy metal, né? Isso tipo 10, 11 anos, 12 anos, né? Tinha uma banda que tem, né? Chamado Iron Maiden, né? Eu tinha o disco do Iron Maiden e tal. E eu lembro que um sábado de manhã passou na Gazeta um documentário, isso dos anos 80, né? Um documentário americano sobre a ligação do heavy metal e do satanismo. Totalmente aleatório, né? Um sábado de manhã ali vendo, né? Trocando o canal ainda, né? E eu vendo aquilo lá e eu fiquei tão impressionado que eu parei de escutar heavy metal, sabe? Eu fui me converter anos depois, mas assim, já era uma coisa que hoje eu entendo, né, que era um temor, assim, eu falava, olha, eu não entendi legal ainda, mas não era uma coisa que eu queria ter, né? Eu fiquei realmente, peguei, né, joguei fora os discos que eu tinha. Então, assim, eu vejo hoje como Deus vai cercando a gente, né? Deus vai, você nem sabe, ele tá ali já né, direcionando, moldando, fazendo as coisas, né, dentro do nosso coração, e quando a gente vê, a gente já abandonou as coisas, né, que realmente não é do agrado de Deus. Felipe, a gente está quase terminando aqui, então eu quero que você deixe uma mensagem, né, você já compartilhou muito aqui com a gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que está te ouvindo, né, o que Deus colocar no seu coração.
Bom, primeira coisa, quero convidar o pessoal, né, a conhecer lá o canal. Tem mais de 400 vídeos ali, né? Geralmente são vídeos longos, assim. Eu pego, às vezes, vídeos de 2 horas. Faço séries, assim, Teve uma que eu fiz, por exemplo, sobre pornografia. O efeito, tanto socialmente, como o efeito fisiológico, como o espiritual. Então, tem muito material ali com conteúdo de muita pesquisa, assim. Então, vale a pena eu acho que, de novo, né, o pessoal se educar, porque, de novo, né, não quero né, ser dramático, nada disso, ser sensacionalista, mas o que a gente viveu aí nesses 2 anos nem se compara com o que ainda vai acontecer, assim, né? Porque isso é bíblico, pessoal, né? Claro, a igreja, eu creio que nós sempre vamos ter a graça de Deus, vamos ser poupados, mas porque senão, né, o seu coração vai ficar abalado, amedrontado. Não, então a gente tem que saber, porque se você sabe, você se prepara. Quando as coisas acontecem, você não fica desesperado. Cadê Deus? Né? Onde está Deus? Então, né, conheçam lá. Novamente, quem quiser, né, ler esse material, que eu muito disso coloco de uma forma super sintetizada, com, claro, né, emoção, com aventura e tal, mas a mensagem está todinha ali. Então é só entrar em contato através das redes sociais e... Que legal, Felipe. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Foi um prazer você compartilhar aqui com a gente, né, um pouco da sua história, da sua trajetória, das suas experiências também com Deus, né? Obrigado. E esse aqui é seu. Opa, muito obrigada. Eu vou querer a dedicatória também, hein? E que, né, as portas aqui estão sempre abertas também, e que você, né, faça um bom trabalho, né, continue fazendo esse trabalho de missão, né, de também deixar Deus, né, te usar em todas as áreas que Ele te colocar, né, que você seja guiado sempre pelo Espírito Santo. Então, muito obrigada e parabéns também, né, pela sua atitude, né, de entrar na política, que muitos às vezes correm disso porque acham que não tem que se envolver, né? Sim. E que por mais pessoas assim com o seu coração, com essa sua disponibilidade e a serviço do reino, viu? Amém. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.